Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste primeiro domingo da Quaresma, abrimos o programa de hoje com a mensagem do Bispo Dom Armando para este tempo litúrgico. O Bispo de Angra convida os diocesanos a viverem a Quaresma com um sentido mais profundo, encarando este tempo como uma verdadeira peregrinação e não apenas como uma soma de iniciativas isoladas. Na mensagem para a Quaresma, Dom Armando Esteves Domingos sublinha que este é um tempo de escuta e discernimento pessoal centrado no encontro com Jesus. O Bispo recorda que a Quaresma prepara cada cristão para a Páscoa, para que nela se celebre a vitória do homem novo em cada batizado. Na mensagem intitulada Da Quaresma à Páscoa para que ressuscite o homem novo, o Bispo propõe que a nível pessoal, em família e nas comunidades paroquiais, se reflita sobre a forma de concretizar as práticas quaresmais, dando-lhes um sentido renovado à luz do Evangelho de São Mateus. Dom Armando Esteves Domingos explica que a verdadeira penitência é uma abertura ao toque de Jesus capaz de curar o pecado e transformar a vida. Por isso, afirma, as atitudes exteriores devem ser fruto de uma conversão interior. O responsável diocesano apela ainda a uma oração mais sincera e cuidada, que vá além da simples recitação de fórmulas, incentivando momentos de silêncio, participação na Eucaristia e na Via Sacra. Quanto ao jejum, lembra que continua a ser uma prática importante, sobretudo nas sextas-feiras da Quaresma, sublinhando que jejuar é também libertar-se do supérfluo e recentrar a vida no essencial. O Bispo destaca igualmente a importância da esmola e da partilha com os mais pobres, recordando que a renúncia quaresmal deste ano reverte para a Cáritas e para a Diocese de Leiria Fátima, afetadas pelas recentes tempestades. A Diocese de Angra já enviou 40 mil euros por conta desta ajuda. A mensagem termina com um apelo à generosidade e com o desejo de uma boa preparação para o canto do Aleluia na Páscoa de 2026. A Quaresma começou na passada quarta-feira com a celebração das cinzas e prolonga-se por 40 dias, excluindo os domingos. É marcada pelo jejum, pela partilha e pela penitência, como preparação para a principal festa do calendário cristão, a Páscoa, que este ano se celebra a 5 de abril. Carmo Rodeia, colaboradora do sítio Igreja Açores. As estradas de São Miguel já são caminho dos primeiros ranchos nesta Quaresma de 2026. Este ano sairão 53 grupos para as estradas. Neste primeiro sábado da Quaresma sairão 11 ranchos, entre eles o Rancho dos Milagres, nos Arrifes, liderado pelo mestre José Maria Sousa. Este ano temos já à volta de 45 romeiros. Normalmente o nosso rancho tem estado sempre entre os 40 e os 60. O ano passado levámos 55, este ano estamos com 45. Houve alguns que por diferentes motivos não podem participar este ano na romaria. O mais novo é um João, chamado João, é uma excelente criatura, uma criança muito atinada. Vai ter o privilégio de levar aos seus ombros o nosso mestre e guia, que é Jesus Cristo, Rei e Senhor. E o mais idoso tem 72 anos. Entre os 9 e os 72 anos. É romeiro há 48 anos. José Maria Sousa adianta que, pelo percurso de vida, já teve alguns problemas de saúde, mas que Deus lhe tem concedido a graça de estar sempre de saúde pela altura das romarias. Estamos sempre em oração, estamos constantemente com o pensamento em Deus, a criarmos um espírito de união e de fraternidade entre todos, que não é fácil vivenciá-lo nas outras semanas do ano. Eu costumo dizer que a força que emana de uns para os outros a tal ordem que nós somos capazes de enfrentar tudo, não é? São os longos percursos, nos chamados caminhos descampados, que fazemos em silêncio e que temos a oportunidade, hoje mais do que nunca. Antigamente não era bem assim, e ainda há um rancho ou outro que ainda mantém essa tradição, que é, vão todo o rancho a rezar, mesmo rezando em voz baixa. Nós já há muitos anos esta parte que alteramos e nos chamados caminhos descampados nós aproveitamos para como que fazer uma introspeção. Entramos dentro de nós próprios e percebermos o que é que temos que mudar nas nossas vidas para podermos passar a ser verdadeiros cristãos. Não é só ser bons seres humanos. Para sermos bons seres humanos também temos que ser bons cristãos. E ao sermos bons cristãos também temos que ser bons seres humanos. E então esta semana permite-nos fazer silêncio, que é o tal chamado silêncio de ouro,
que nós não temos ocasião de o fazer nas outras semanas do ano. Por menos ocupada que sejam as nossas vidas, nós andamos sempre com muitos afazeres. Ora, quando chegamos a casa vamos voltar ao jornal, vamos comer, ver o telejornal e depois vamos dormir, não é? E depois a dormir estamos inconscientes. Portanto, e ali não. Ali aproveitamos o silêncio, que é extraordinário, e fazemos como que uma retrospectiva à nossa vida, uma introspeção, uma reflexão, aquilo que queiramos chamar, e de facto nós quase que levamos uma secretária à nossa frente e colocamos acima da secretária tudo o que tem sido a nossa vida e vamos percebendo o que é que temos que corrigir para podermos passar a ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, enfim, para podermos ser até melhores colegas de trabalho, melhores amigos. É, na realidade, uma semana extraordinária. Não há grande explicação para além desta. Naturalmente, outros terão outra explicação. Mas a minha é esta. O ambiente que se cria é de tal forma tão fenomenal que nós não conseguimos resistir. E eu, no meu caso, digo, enquanto eu puder e tiver saúde, eu irei. José Maria acredita que basta uma romaria para mudar uma pessoa para sempre. Nós temos consciência que para alguns é mais fácil do que para outros, mas eu tenho a certeza absoluta, e como eu creio que todos aqueles que são responsáveis das nossas romarias, que quem já foi uma vez na romaria, mesmo que tivesse sido só uma única vez, um único ano, nunca mais é a mesma pessoa. Há sempre algo que fica, há sempre algo que lhe toca e ele, naturalmente, durante o resto do ano, reflete muito nos seus comportamentos, até porque costumamos dizer, e falamos muito sobre isso, é preciso agir para com o outro da mesma forma que queremos que o outro age para connosco. Ou seja, colocamos sempre na cabeça de todos que há que respeitar o próximo e os seus mandamentos da lei de Deus, é respeitar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós falamos muito sobre isso, sobre muitos aspectos de forma geral, mas falamos muito sobre isso. Por isso é que muitos dizem que a romaria tem sido uma escola de vida. Os romeiros desejam que as condições climáticas sejam mais favoráveis do que no período homólogo do ano passado, com chuvas todos os dias e temperaturas muito baixas e, acima de tudo, que todos os romeiros possam renovar a sua esperança. As romarias quaresmais são uma tradição secular e uma das mais relevantes manifestações de fé nos Açores. A autobiografia da Madre Teresa da Anunciada estará no centro das reflexões na Novena dos Espinhos este ano, que arranca na próxima quarta-feira, 25 de fevereiro, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Vai decorrer da forma habitual, portanto, com missa todos os dias às 6 horas da tarde, com pregação a partir dos ouvidores da Ilha de São Miguel. Este ano irei repartir 3 em 3 dias por cada um dos ouvidores. E iremos focar a nossa atenção sobretudo na Madre Teresa da Anunciada, porque o processo de beatificação está a ser retomado e é importante nós irmos conhecendo tantos aspectos da vida dela que estão de alguma forma esquecidos por alguns outros que acabam por prender mais a atenção, mas há toda uma espiritualidade e uma vivência que importa ser recordada para também ser vivida. Na conversa que nós vamos tendo antes, vou explicando exatamente esta situação, que importa nós irmos à autobiografia dela para a percebermos melhor, porque aquilo que ela fez foi viver o Evangelho. E, portanto, nos diferentes dias, e isto é também nas diferentes leituras do Evangelho que fomos fazendo, procurarmos encontrar ressonâncias que encontraram eco na vida dela. Cônego Manuel Carlos Alves, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, refere ainda a importância das sextas-feiras para a Madre Teresa da Anunciada e, por isso, a realização de uma via sacra todas as sextas-feiras pelas 15 horas. A atenção que ela dá às sextas-feiras, porque ela acaba primeiro por devoção, porque foi na sexta-feira que o Senhor teve a sua paixão e morreu na cruz. E também ela foi reparando que às sextas-feiras era o dia em que o Senhor fazia maiores milagres, maiores graças concedia, porque também, e aqui está outra dimensão, ela foi procurando e fez muitas novenas ao longo da sua vida, mas procurava que elas terminassem à sexta-feira. No tempo da Quaresma, nós iremos fazer às sextas-feiras, às 3 horas da tarde, que foi a hora em que o Senhor Jesus morreu, entregou o Espírito ao Pai. Vamos fazer esta recordação dos seus passos
nesta via sacra que foi a sua vida entre nós, como forma também de nós nos unirmos melhor a Ele, ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, no caso ao Senhor Jesus que passa pela paixão. As celebrações da Novena dos Espinhos vão decorrer pelas 18 horas, com pregação pelos ouvidores de São Miguel. A Ouvidoria da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, promove um caminho quaresmal intitulado Encontros com Jesus. Nas próximas 4 quartas-feiras, os encontros decorrem nas igrejas de São Brás, Santa Luzia, Cabo da Praia e Agualva. Costumávamos sempre fazer qualquer coisa na quaresma, portanto, ou catequeses, só que este ano optamos por chamar precisamente Encontros com Jesus, baseados de facto num livro com esse título, que para além da escuta da palavra de Deus, nos leva também um pouco à oração, se quisermos até, digamos, à Lectio Divina. Portanto, para não ser apenas, noutros anos baseámos apenas, digamos, na reflexão, este ano optamos precisamente por ser um estudo da palavra, mas ser oração, ser acolhimento e que nos levasse a um compromisso através dessa mesma palavra. E por isso encontramos-nos com Jesus, quer com as pessoas, quer no encontro com a palavra, quer depois na oração que nos possa levar a um compromisso. Aliás, e sem sabermos até qual seria, digamos, a mensagem papal para este ano, onde o Papa a Leão nos fala muito no escutar, para além do jejuar. E neste escutar coloca a importância de dar lugar à palavra através dessa escuta, como procurando nos sintonizar de uma forma com o nosso irmão e também com Jesus. Padre Moisés Rocha, ouvidor da Praia, explica a sequência dos encontros. Vamos tentar também um momento de oração que nos prepare precisamente para a escuta da palavra. Depois, então, a leitura do trecho evangélico, que será sempre do domingo a seguir. Portanto, estes encontros com as irmãs serão à quarta-feira, onde vai ter em conta o evangelho do domingo seguinte. E depois, de facto, seguimos mais ou menos a Lectio Divina, né? Depois da leitura do evangelho e do trecho, haverá uma reflexão e orientação pelo sacerdote que nós convidamos. Depois partimos para a nossa meditação, interiorização, e depois poderá haver ou não um espaço de partilha para terminarmos novamente com algumas palavras conclusivas do orador, convidando depois a um momento de oração para finalizarmos esse encontro. O primeiro encontro acontece a 25 de fevereiro em São Brás, sob orientação do cônego Ricardo Henriques, a 4 de março em Santa Luzia, com o padre Pedro Carvalho, a 11 de março no Cabo da Praia, com o padre Bruno Rodrigues e a 18 de março na Agualva, com o padre Marco Gomes. A entrada nos encontros é livre e aberta a todos os que queiram viver a Quaresma de uma forma mais intensa. Arranca a 26 de fevereiro uma série de diálogos na cidade, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça. A iniciativa surge depois do impacto que o ciclo Diálogos no Tempo teve na Ouvidoria da Horta, diz o ouvidor Padre Marco Martinho. Depois de termos tido a experiência em novembro último dos diálogos no tempo inseridos na dinâmica do Jubileu da Esperança, e do bom resultado que foi essa conferência aqui na cidade da Horta, e pela participação que teve, pelo empenho das pessoas naquilo que foi essa mesma conferência, então em reunião da ouvidoria chegámos à conclusão que valeria a pena, e já nesse dia houve também um dos participantes que lançou o repto por que não continuar com estes diálogos. Terminando o jubileu, então podemos dizer como um dos frutos do Jubileu da Esperança aqui na Ouvidoria da Horta é de facto estes diálogos na cidade, que queremos que sejam 2, 3, 4 por cada ano pastoral, e que agora terá o ser este primeiro, diálogos na cidade, escolhemos este tema, ou seja, é a Igreja no centro da cidade,
e na cidade e na vida dos homens, como pátio dos gentios do saudoso Papa Bento XVI, queremos pôr a cidade a dialogar e a pensar, nós com eles e eles connosco. Jesus no centro da cidade, através da conferência A Igreja que Jesus não quer. Esta primeira conferência, que será proferida pelo Padre Dr. Miguel Cardoso, que é oficial do Dicastério da Educação e Cultura da Santa Sé, terá como título A Igreja que Jesus não quer. E será uma leitura dos sinais dos tempos e uma leitura da eclesiologia nestes sinais dos tempos, apontando algumas linhas para aquilo que a Igreja deve ser hoje e como deve agir hoje no concreto da vida desta sociedade em que estamos inseridos. Ou seja, será uma forma diferente de olhar esta Igreja, com certeza que o Dr. Miguel Cardoso irá nos apresentar pistas interessantíssimas desta Igreja que Jesus não quer para chegar à Igreja que Jesus deseja e que Jesus quer para os dias de hoje. Colocar a cidade a pensar, a dialogar e a construir, em conjunto com a Igreja, caminhos de esperança. O primeiro diálogo na cidade acontece a 26 de fevereiro, na Biblioteca Pública da Horta, e tem entrada livre. O Serviço Diocesano da Palavra e Apostolado Bíblico vai promover as 14ª Jornadas Bíblicas dos Açores. A formação decorrerá entre os dias 23 e 27 de fevereiro em 3 ilhas, Terceira, Faial e Pico. As jornadas terão início na segunda-feira, dia 23 de fevereiro, com a conferência Vocação Pessoal e Eclesial dos Batizados, às 20 horas na Igreja da Nossa Senhora do Carmo, e no dia seguinte, 24, terça-feira, a conferência A Sinodalidade e a Condição dos Discípulos Missionários. Na quarta-feira, dia 25, será no Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso, no Pico, em São Mateus do Pico, também às 8 horas, apenas uma conferência. E depois na Ilha Terceira, no Salão do Seminário, quinta e sexta-feira, 26 e 27 de fevereiro, novamente às 20 horas, as mesmas duas conferências que já foram proferidas na Ilha do Faial e no Pico. Estas jornadas vão decorrer em 2 conferências, em 2 ilhas, que serão o Faial e a Ilha Terceira, e apenas uma conferência na Ilha do Pico. As conferências será possível segui-las com uma certa facilidade porque será projetado um ficheiro PowerPoint que ajudará as pessoas a estarem mais concentradas e a poderem ler até os próprios textos bíblicos. A linguagem vai ser acessível, vai ser uma linguagem simples para que as pessoas possam compreender, possam refletir sobre a Bíblia, possam aprofundar alguns dos temas atuais da Igreja e possam também entrar no próprio discurso da Igreja, no sentido de algumas das coisas, como a própria sinodalidade, as raízes bíblicas daquele que é o discurso que a Igreja hoje muito insiste. Padre Teodoro Medeiros, do Serviço Diocesano da Palavra, que apresenta o orador ao Igreja Açores. Será o Padre David Palatino, da Diocese de Lisboa, do Patriarcado, que fez a sua formação em Teologia Bíblica na Universidade Gregoriana e neste momento está também a fazer o seu doutoramento. Ele já tem alguns livros publicados em Portugal. O primeiro foi dedicado a São Pedro, o segundo a São José, e tem mais alguns outros livros e nós esperamos ansiosamente por ouvir o Padre Palatino. O sacerdote espera uma adesão e envolvimento interessantes por parte das comunidades das 3 ilhas e que o tema de o ano pastoral cristão que dizes de ti mesmo seja alvo de reflexão individual. Café na Sé é o título de um conjunto de iniciativas promovidas pela Sé Catedral de Angra através do Conselho Pastoral da Sé. 24 de fevereiro, 13 de março e 27 de março são as datas em que decorre este itinerário quaresmal. Será um momento de formação, serão tertúlias de encontros e sobretudo de diálogo a partir de um encontro que é feito a partir da família paroquial da Sé. A iniciativa nasce precisamente do Conselho Pastoral da Sé e queremos, num ambiente em que se bebe uma chávena de café, uma chávena de chá, irmos falando de coisas essenciais da fé, do diálogo com o mundo e conhecemos também um pouco a nossa identidade cristã.
terá 3 grandes momentos fundamentais, que serão da nossa identidade cristã, o que é que significa a Quaresma, o caminho catecumenal, a abordagem àquilo que é a essência do nosso cristianismo, da nossa caminhada cristã. Depois teremos um outro momento de conhecimento do próprio Sé, dos seus tesouros, serão lançados os catálogos que já foram publicados, e teremos a ajuda da Comissão Diocesana dos Bens Culturais, que nos ajudará a fazer também uma visita guiada à Sé e aos museus e o fenómeno dos museus religiosos. E finalmente terminaremos com a intervenção do Dom Armando sobre a Igreja na cidade. Portanto, uma abertura também à cidade de Angra e ao fenómeno da fé nesta cidade, que permitirá também, também com a presença de outras paróquias, que são convidadas a estar presentes, a também partilharmos e a vermos a nossa identidade, o fenómeno religioso nesta cidade e aquilo que poderemos dar à sociedade. Padre Hélder Miranda Alexandre, pároco da Sé, diz que é tempo de dar atenção aos novos desafios da Igreja nas comunidades. A Igreja já perdeu o fenómeno de ser maioria ou de ser uma presença esmagadora na sociedade de hoje. Portanto, nós estamos esta cidade é multicultural, é multifacetada, tem outras tendências, outras ideologias. É preciso sabermos dialogar com este mundo. Claro que a Sé tem uma presença muito forte nesta cidade, desde a sua origem, é uma identidade de Angra. A Angra nasce por causa da diocese, mas também, por vezes, é preciso fazer novas pontes, é preciso saber estabelecer diálogos, e também nota-se que muitos cristãos perderam um bocadinho a sua identidade. Não sabem porque é que são cristãos, são batizados, e é um fenómeno que acontece cada vez mais, é de haver muitos cidadãos que estão em Angra que nem sequer são batizados, e muitas crianças que nem sequer vão à catequese. Portanto, são desafios novos e devemos estar atentos a estes desafios, passando por outros mais desafiadores, de dimensão social, que também está presente na paróquia da Sé. O ciclo de encontros Café na Sé terá lugar na Sacristia da Sé, sempre pelas 19 horas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana fazemos a nossa homenagem ao Carnaval da Ilha Terceira, nos Açores. Para quem não está familiarizado, é uma grande e muito viva tradição popular de teatro. Os grupos vestem-se a rigor, subindo os músicos ao palco com roupas coloridas, mas com alguma solenidade. Tocam músicas originais ou canções conhecidas, enquanto 2 cantores introduzem o assunto em quadras alternadas. Entram depois em cena os atores, vestidos segundo o que representam, e que falam uns com os outros, mas rimando sempre ao fazê-lo. Cada atuação dura cerca de 40 minutos. São assim os bailinhos terceirenses, uma arte que faz rir, mas que ajuda também a criticar tudo e todos, políticos, desportistas, os hábitos e convenções sociais. Todas estas pessoas estão horas e horas nos vários palcos da ilha, não são remunerados, fazem-no por gosto, e alguns têm a mesma capacidade de improvisar com competência. Por esta altura, muitos estão já disponíveis no YouTube e são altamente recomendados. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E nesta edição do Igreja Açores continuamos a nossa ronda pelas ouvidorias, pelos novos ouvidores. Hoje a conversa é com Carmo Rodeia e com o Padre António das Neves. Padre João António, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar neste Igreja Açores. Pergunto-lhe como é que vai andando o ano pastoral na Ilha do Pico, um ano marcado essencialmente pelas dinâmicas relacionadas com o batismo. Como é que está a ser implementado no Pico?
Bom dia, Carlos Montadeia, bom dia a todos aqueles que escutam a Igreja Açores. Bem, na Ouvidoria do Pico está a decorrer este ano pastoral de uma forma normal, pois uma equipa sacerdotal quase toda, pelo menos em grande parte, renovada, sim, com pessoas novas. Eram 3 novos sacerdotes para a Ouvidoria, saíram 3, saíram 2 e um que mudou dentro daí. Mas está a correr bem, na dinâmica do batismo, pois nós abraçamos essa orientação vinda da Diocese, formamos uma equipa de CPB aqui na ilha, que já está a funcionar, já tem um encontro por mês por várias zonas da ilha, por várias paróquias, para ir atendendo às várias pessoas, na medida que a Ilha do Pico, embora seja pequena em população, mas é grande em área geográfica, e as pessoas para se deslocarem são distâncias mais longínquas, e portanto o CPB, que é orientado, tem como assistente o padre Paulo Silva, que é o reitor do Santuário do Bom Jesus, e uma equipa com ele formada de vários casais que vão, porque quando a ilha já fizeram um encontro na Madalena em janeiro, em fevereiro foi nas Lajes, no próximo mês de março será em São Roque, e vamos assim andando à volta da ilha nessa preparação do batismo, que as pessoas têm aderido, têm aparecido nesses encontros, não tem havido problemas, na medida que marcam um batismo com alguma assistência, a gente informa que agora a orientação é esta e a preparação é feita desta forma, e as pessoas têm participado. Estas equipas que estão agora a dinamizar-se nestes centros de preparação para o batismo pressupõem uma lógica um pouco diferente, que vá para além do mero acompanhamento e preparação para os ritos e para o próprio sacramento. De que forma é que sente que a Igreja no Pico está sensível e mobilizada para esta nova vertente, que é de um acompanhamento mais duradouro de famílias, dos pais, dos padrinhos e dos próprios batizados, alguns deles até adultos? Hoje ainda é cedo para a gente começar a tirar conclusões, no entanto, também ainda não ouvi muitas observações, ninguém questionou porque é que tem que ser assim, as pessoas aceitaram, mas os que já falaram comigo e já se inscreveram das minhas paróquias. Já tive 2 casos, um já fez esse encontro, que vai para além, de facto, da preparação do rito, que eu até depois falei já com a pessoa e disse, a gente depois tem que ver, mas a gente já fez lá um encontro, já preparámos a celebração, mas então vem pelo menos ter comigo um dia para a gente ver as movimentações dentro desta igreja, que não são iguais em todos os lados. Mas vi que além da preparação do rito, que era o que normalmente se fazia antes, embora eu já fizesse um trabalho nas minhas paróquias de reflexão com eles sobre o batismo, com os que se aproximavam. Mas agora, com certeza, que é um trabalho mais rico, porque são casais que batizaram os seus filhos, que são testemunhos, são pessoas batizadas que testemunham, é o sacerdote que acompanha. Suponho que haverá uma envolvência maior, e suponho que se calhar poderão-se criar alguns laços que depois continuem por mais tempo e não fique só naquele momento, naquele dia. Como é que nós podemos acompanhar, de facto, as famílias, trazendo-as de novo para a Igreja? Faço-lhe esta pergunta, naturalmente, que o senhor vai me dizer, essa era a pergunta para $1 milhão, não é? Porque todos querem saber, efetivamente, as estratégias. Mas hoje, em que nós somos confrontados na Diocese, ou somos interpelados, melhor dizendo, na Diocese, por esta pergunta, cristão, que dizes de ti mesmo, como é que nós podemos, de facto, por um lado, consciencializarmos daquilo que é a nossa missão enquanto batizados e, ao mesmo tempo, dar testemunho deste batismo de forma a chegarmos a quem está mais distante, digamos assim, da Igreja? Hoje, suponho que isso não há uma receita milagrosa, nem uma orientação igual que sirva para todos. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Para alguns lados poderão ser os próprios batizados que, depois ao entrar na catequese, começam a pedir para os familiares participarem. Por outro lado, serão próprias famílias que tomam consciência, que vão tomar, eu espero que tomem consciência da sua responsabilidade, da sua missão na Igreja. De facto, vivemos uma situação em que eles vêm pedir o batismo, a gente diz que apareçam mais vezes, que venham, mas se calhar poderão ainda não lhes darmos o espaço ou a oportunidade para eles entrarem e continuarem. Vêm de uma forma esporádica, não vejo, não sei, eu suponho só com uma catequese mais profunda
consciencialização mais autêntica. Isto é tudo muito bonito de dizer, muito difícil de concretizar, porque as pessoas estão um pouco ou muito afastadas do compromisso. Portanto, é um compromisso esporádico. Em alguns momentos participam, mas depois ficam mais afastados. Portanto, somos muito ainda cristãos de sacramentos e, eventualmente, mais da festa do que propriamente depois do compromisso. Sim, com certeza. Talvez também, da parte dos sacerdotes, chamando mais pessoas para participarem. Às vezes as pessoas, quando participam, quando se sentem responsabilizadas, tomam mais consciência disso, mas mesmo assim eu tenho várias pessoas envolvidas em movimentos, até catequistas, mas que depois não se fazem a sua catequese, mas depois não se inserem totalmente na comunidade, falham e faltam, não só a Eucaristia, mas muitas outras coisas que poderiam talvez estar mais disponíveis. Também as pessoas vivem muito cheias de muitas coisas e as da Igreja normalmente já ficam para um lugar secundário e não são as prioritárias como era antigamente. Uhum. Sendo a Ilha do Pico, tal como todas as ilhas dos Açores, mas particularmente uma ilha tão comprometida, por exemplo, com o Espírito Santo, em que existem tantas irmandades, existem tantos impérios e se celebra tanto este culto, pergunto-lhe como é que se justifica que depois a prática dominical, o tal compromisso de que temos vindo a falar nesta breve conversa, na falta de compromisso até de pessoas que estão ligadas mais à Igreja, para com aquilo que é o cotidiano, digamos assim, da vivência cristã? Como é que se justifica que haja um desfazamento tão grande entre a participação na piedade popular e depois a participação no cotidiano da vida da Igreja? É porque essa participação como já referi, é esporádica, é só na altura das festas do Espírito Santo, envolvem-se. Em muitos casos, se calhar, já vem uma irmandade já com uma associação quase cultural e, portanto, a missa vai ali no meio porque tem que ser e às vezes tem que ser a hora que eles querem e eles nem são, às vezes, compreensivos com o sacerdote que tem várias celebrações e que tem que orientar o seu horário, querem a hora que querem. De facto, para muitos isso é já quase uma atividade cultural e não cultual, o culto ao Espírito Santo. O Espírito Santo aparece ali como uma devoção, depois rezam um terço, fazem as coroações, e aqui no Pico são muitos, mas são poucos depois os que continuam e os que têm uma prática assídua da Eucaristia e dos outros sacramentos. Não sei a explicação, alguém poderá ser feito um estudo, mas de facto a religiosidade popular, nesse aspecto das festas do Espírito Santo, envolvem muita gente, mas talvez não se comprometem totalmente na vida da Igreja, ou então, como foi sempre um meio das irmandades, não digo de costas voltadas para a Igreja, mas um pouco fora da Igreja, eles é que se orientam, eles é que têm lá as suas coisas, talvez não se sentem tão inseridos na Igreja como se estivessem num outro movimento mais ligado à Igreja. Uhum. A Igreja do Pico sofreu, como o senhor disse logo no início, uma transformação este ano, pelo menos em termos de chegada de novos sacerdotes, no que diz respeito às colocações dos senhores padres. Pergunto-lhe como é que está a ser reorganizada, uma vez que a própria Diocese também tem dado sinais de que pretende fazer uma reorganização territorial ao nível diocesano, nomeadamente através da criação de unidades pastorais. No Pico, esta mudança de sacerdotes trouxe também esta novidade? Sim, trouxe porque na medida em que ficaram dois sacerdotes, um como pároco e outro como coadjutor, naquela zona que já se chama Unidade Pastoral do Bom Jesus, que envolve as paróquias de Candelária, São Mateus, São Caetano e São João, e dois curados, o Monte e a Terra do Pão, e que está funcionando razoavelmente. Eles ainda estão dando os primeiros passos, com algumas dificuldades mais numas comunidades que noutras, mas então, e a Unidade Pastoral da Madalena também já está formada com o Padre Diniz, envolvendo as paróquias de Criação Velha, Madalena e Bandeiras, e que já está funcionando em grupo. No resto da ilha,
não há unidades pastorais, há padres que têm várias paróquias, eu próprio tenho 3 paróquias, mas vejo que ainda as pessoas não estão preparadas para fazer uma unidade pastoral. Uma porque não tem uma historial de fazerem coisas em comum, é cada um por si. Depois há uns bairrismos que ainda estão acentuados e que precisos de limar para que as pessoas depois possam estar mais em sintonia e trabalhar mais em conjunto. Não vejo. Mas a Ilha do Pico, como as outras ilhas, vão caminhar nesse sentido, na medida em que as pessoas têm que se comprometer mais, ou pelo menos quer-se que elas se comprometam mais na vida da igreja, e com a falta de sacerdotes as situações depois vão ir também se acertando com essa situação de ter menos sacerdotes, portanto menos oportunidades de terem o seu padre, mas um padre que seja de um grupo de paróquias, como já é, mas que depois formem unidade. Pois, em alguns casos essa unidade já está mais ou menos e naturalmente formada, noutros casos a gente também vai forçar, mas se calhar com o tempo a se conseguir. Essa unidade passa naturalmente também pela reorganização dos próprios serviços. Sim, a formação de conselhos pastorais e outros serviços que antes eram paroquiais, poderão passar a ser interparoquiais. Uhum. Qual é o maior desafio que neste momento o senhor encontra? O senhor já é ouvidor, já foi ouvidor no passado, é um homem do Pico, conhece bem a ilha e a realidade local. Qual é neste momento o grande desafio da Igreja picoense? Um desafio que é recorrente a todas as ilhas e também à Ilha do Pico. A consciencialização das pessoas para o seu compromisso na Igreja, estarem mais, colocarem a vida eclesial num lugar importante e que não fique sempre num lugar secundário, envolver as pessoas, enfim, nas várias atividades da Igreja, bem que a gente convida, bem que a gente pede, mas normalmente são sempre os mesmos e depois há os que ficam de fora e às vezes são os mais exigentes. É uma caminhada de evangelização e de consciencialização da sua vida como cristãos. Não tenho receita assim, nem que resolva isso, mas estou pensando em ir chamando as pessoas, alertando, convocando para vários serviços, ou a se envolver na igreja. Que estratégias é que está a seguir o senhor como ouvidor e naturalmente a equipa sacerdotal também, com os leigos que estão mais comprometidos, também tem um diácono no Pico. Pergunto-lhe se há alguma estratégia que estejam a desenvolver no sentido de também chegarem àquelas que são as periferias, que hoje já não são só aqueles que não são crentes, mas também aqueles que são batizados, mas por uma razão ou outra se afastaram da Igreja. A estratégia formada nós não temos assim diretamente, olha, vamos fazer isto igual para todos. Mas a estratégia que todos têm é ir chamando as pessoas, convocando, animando, orientando os que vêm, esporadicamente pedir, depois tentá-los cativar para continuarem, convidando pessoas e, em alguns casos, tem-se conseguido que algumas pessoas que calhar estavam afastadas e que, depois sentindo que têm um compromisso na comunidade, se aproximam mais. Mas a estratégia assim, diretamente, olha, vamos fazer todos assim, não há, mas há esta estratégia, todos queremos com que as pessoas se responsabilizem, participem mais e mais comprometidas na vida da Igreja. Uhum. Para finalizarmos esta nossa brevíssima conversa, pedia-lhe que deixasse uma mensagem aos picoenses nesta, que é a primeira semana da Quaresma, que é um período que é favorável também a uma maior oração, a um maior discernimento e que o nosso Bispo convida a que se faça a partir do batismo. Pois faço um convite a todos a terem consciência do seu batismo, que não tenha sido apenas um rito para entrarem na comunidade, mas que seja uma caminhada de participação sempre na comunidade, que vivam a Quaresma com todo este espírito de oração, de penitência, de conversão, de transformação, do clero aos leigos, e que aproveitem todas as oportunidades que hão de ir surgindo para viverem mais intensamente a Quaresma e depois estarem
mais renovados e ressuscitados na paz. O ouvidor da Ouvidoria do Pico a colocar um ponto final neste Igreja Açores. Já sabe que nós estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.